Se eu te pedisse para imaginar um religioso que faz as suas pregações na televisão, é milionário, tem várias mansões, carros importados e, além de tudo, vive tendo problemas com a justiça, em quem que vocês pensariam? Mas essa é muito fácil. Eu tenho quase certeza que vocês pensaram em um pastor evangélico. É claro. Aí, olha vocês com os estereótipos aí. Depois sou eu que só falo de pastor aqui. Pois é. Hoje nós vamos falar de Adnan Oktar, um polêmico pregador islâmico. E vocês vão ver que muda a doutrina, mas a charlatanice continua a mesma. Depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. Ou seja, aqui no canal eu desmascaro charlatões. E esse vídeo foi sugestão do Thiago Cordeiro. Eu já tinha mencionado esse pregador aí, Adnan Oktar, em um giro da semana, mas de fato, ele merece um vídeo só para ele. Oktar despontou para a fama nos anos de 1980, quando estabeleceu a sua organização religiosa islâmica em Istambul. Desde então, ele vem acumulando riqueza e influência. Sou rica! Mas mesmo na Turquia, ele nunca foi uma unanimidade. Alguns os veem como um perigoso fanático religioso, outros o veem como um grande pensador. E antes de falar sobre as características de um charlatão que ele apresenta, vamos falar um pouco sobre o lifestyle dele. Bem, ele vive em uma vila suntuosa em Istambul. Aliás, não só ele. Os seus seguidores também vivem em apartamentos no mesmo bairro, só que geralmente dividem em 3 ou 4 pessoas. E claro que os apartamentos que os seguidores da seita dele moram pertencem ao Adnan, né? Se o seguidor deixar a seita, ele sai sem nada. Enquanto ele está seguindo as palavras do guru, ele tem acesso às coisas. Se ele sair, não, ele sai sem nada. E o interessante é que vários ex-pastores relatam coisas muito parecidas acontecendo em igrejas neopentecostais. Eles relatam que eles são proibidos de adquirir bens, comprar uma casa ou comprar um carro. Tem inclusive um relato de um ex-pastor que foi expulso da igreja que ele pregava porque o superior dele descobriu que ele comprou um carro. Ou seja, eles têm acesso, mas não posse. E eu nem preciso dizer os mecanismos de dominação envolvidos nesse processo. Adnan também é conhecido pelos jantares organizados durante o Ramadã, que é o mês sagrado do islamismo. Esses jantares eram organizados em um luxuoso hotel em Istambul, e os convidados são celebridades, pessoas da mídia, políticos. E aqui nós temos mais uma característica muito comum entre os charlatões, que é se aproximar de celebridades e políticos. Oktar, inclusive, é conhecido por ser muito próximo do presidente da Turquia, e ele já chegou a declarar que o atual presidente merecia comandar a Turquia até o fim dos tempos. Bem democrático ele. Mas a parte mais controversa do lifestyle do Adnan Oktar são as mulheres que o acompanham. Embora ele tenha uma visão bem conservadora sobre o mundo, ele tem um exército de seguidoras. Mulheres super maquiadas e sexualizadas que ele chama de harém de gatinhas. Um ex-integrante da organização disse que essas mulheres passam por um processo de lavagem cerebral, ameaças e chantagens, e que elas são escravizadas sexualmente. As acusações também dizem que a organização liderada por Oktar envia devotos para caçar possíveis jovens seguidoras. Uma vez que a mulher é recrutada, elas perdem todo o contato com a família e nunca mais voltam a falar com eles. As gatinhas mais próximas de Oktar passam a ser chamadas de irmãs. Uma vez que é considerada uma irmã, nenhum dos discípulos de Oktar, que são chamados de leões, tem permissão para fazer sexo com elas. As mulheres do grupo que não são as irmãs são os motores, e essas podem dormir com vários homens.
Além disso, Adnan, como um bom charlatão, é negacionista e demoniza a ciência. No início da sua trajetória, Adnan era claramente antissemita e negava que o Holocausto havia acontecido. Além disso, ele defende o criacionismo e defende uma profunda aversão contra a teoria da evolução. Em uma entrevista dada em 2010 à BBC, Oktar defende que Darwin, pai da teoria da evolução, como vocês sabem, teria inspirado ditadores e terroristas. Hitler, Mussolini, Stalin e muitos outros terroristas famosos, todos dizem claramente que estiveram sob a influência de Darwin. Sem Darwin, o terrorismo é quase impossível. Ele inclusive chegou a publicar um livro sobre criacionismo. Nos últimos anos, ele comprou uma emissora de televisão, um canal de TV, onde ele faz as suas pregações e divulga a sua visão de mundo. Característica de um charlatão ser dono de uma emissora de TV. Tô brincando? Talvez não. Durante as suas pregações na TV, ele sempre aparece rodeado de mulheres seminuas. É tipo um programa infantil nos anos 80. E veja, é um programa religioso, tá? Se vocês não entenderam, um programa religioso. Meu Deus. O antropólogo Daniel Martim Varisco chegou a definir a seita como uma versão do Islã à moda Disney turbinada pelo sexo. Em 2010, Oktar chegou a ser eleito um dos 50 muçulmanos mais influentes do mundo, de acordo com o Daily Star. Bom, o lado bom dessa história, se é que podemos chamar de lado bom, é o desfecho dela. Então, antes de irmos para o desfecho, inscreva-se, ative as notificações e siga-me também no Instagram. O meu Instagram é @neuromágico. E o lado bom é que ele foi preso, condenado a 1.075 anos de prisão. Foi pouco. Entre as acusações estão agressão sexual, abuso de menores, fraude, sequestro, extorsão e tentativa de espionagem política e militar. Bem feito, bem feito, bem feito, bem feito. Trechinho da matéria da prisão dele. Cerca de 236 suspeitos foram julgados no caso, 78 dos quais estão presos, de acordo com a agência de notícia oficial Anadolu. Durante o julgamento, Oktar chegou a dizer ao juiz que comandava o caso que tinha cerca de 1.000 namoradas. Os favores sexuais do seu harém eram estendidos a membros da cúpula da seita. Pessoas que deixaram o culto afirmaram na condição de testemunhas que Oktar comandava a seita com mãos de ferro, chegando a decidir que cirurgias plásticas as mulheres deveriam se submeter. Todas tinham que ser iguais. O penteado, o sapato, as jaquetas, tinha que ser das marcas mais caras, como Versace e Gucci, revelou uma delas. Bom, pelo menos esse tá preso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E no mais, continuem seguindo o conselho daquele que veio do céu sozinho, não tinha harém, até porque não saía da moita. E eu estou falando, é claro, do ET Bilu. E a mensagem dele, você sabe qual é? Busquem conhecimento.